Graça e paz, queridos. Muito feliz de estar com os irmãos. Feliz de estar com o Bispo Júlio, nosso amigo, que também já está no meu currículo, só que não é no final, é no começo que eu coloco, viu? Eu já, a primeira coisa, amigo do Bispo Júlio Vertulo. Também estou acompanhado de um casal que eu amo muito, está ali, cadê a Alessandra Monteiro e o Samuel? Dá um tchauzinho ali, vieram de São Paulo, viemos juntos aí, vim com o pastor Leandro. Eu amo muito essa igreja, amo muito cada um de vocês. E essa noite, nós vamos conversar sobre um tema, talvez o tema mais importante para nós nos dias de hoje no Brasil. Como que nós podemos viver uma vida plena, apesar de tantas notícias tristes, de tantas pressões que o Brasil tem vivenciado, em especial no início desse ano? E para isso, queridos, não tem ninguém melhor que possa nos orientar do que o próprio Deus que nos criou. Por isso nós vamos ler o Evangelho de Mateus, palavras do Senhor Jesus no capítulo 6, sobre isso, do verso 25 em diante. Existem muitos livros sobre ansiedade, como combater o estresse, são importantes, como é importante a literatura. O Bispo Júlio agora mesmo falava sobre a importância da instrução, mas ninguém melhor que o próprio Deus para nos ensinar. E agora nós vamos ler o que Jesus Cristo ensinou sobre a ansiedade. Quantos querem sair daqui com a palavra frutificando sobre a sua vida? Olha o que Jesus ensinou. Mateus, capítulo 6, verso 25 em diante, diz assim: portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Que a palavra de Deus frutifique sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Jesus coloca 3 razões para você não ser ansioso. Primeira razão: a ansiedade é inútil. A ansiedade não resolve os problemas. Guarda essa frase no teu coração. A ansiedade não resolve o teu problema de amanhã e tira tua paciência, tua energia, tua alegria hoje. A ansiedade não resolve o problema de amanhã e aniquila a tua energia hoje. Não existe na Bíblia uma pessoa que ficou ansiosa e os problemas desapareceram. Não existe essa pessoa. Não existe. Por isso que é o próprio Deus que está nos ensinando. Jesus Cristo é Deus. E Jesus está ensinando nesse texto. Ele diz a primeira vez, não andeis ansiosos, verso 25. Ele repete depois, portanto, não andeis ansiosos, verso 31. Jesus está dizendo que não é para ser ansioso, porque a ansiedade não vai resolver o problema de ninguém.
Eu estava ministrando sobre isso mês passado na primeira igreja batista em João Pessoa. E aí lá, quando eu falei isso, veio na minha mente, no culto, o texto de Isaías 38. Eu já preguei esse texto várias e várias vezes, mas a palavra de Deus ela é interminável, ela é infinita, ela é eterna, meus irmãos. E no meio da mensagem, Deus me trouxe Isaías 38, me lembrou da história de Ezequias. Ezequias era o rei de Israel, ele estava na casa dele, aí bateu na porta. Quem é? Era o profeta Isaías. Já pensou o profeta Isaías chegar na sua casa? O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: já pensou Isaías entrar na tua casa e falar assim para você? Assim diz o Senhor: põe a sua casa em ordem, porque você vai morrer, você não vai se recuperar. Já pensou Isaías falar isso para você? Como é que você reagiria a essa notícia? Eu ia ficar tranquilo, pastor. Ah, meu irmão. Agora, na Igreja Batista Central, semana passada, em Brasília, quem aqui já ouviu falar do pastor Vilarindo? Pastor Vilarindo, alguns irmãos conheceram. Pastor Vilarindo, um dos príncipes do Evangelho de Deus na terra, já está com o Senhor. Um homem de Deus, pioneiro do Evangelho. E aí, é muito conhecida, esse irmão conhece as histórias do pastor Vilarindo, que ele era tão cheio de Deus, o pastor Vilarindo, um homem foi tão cheio do Espírito Santo, que quando o irmão ia na igreja e estava em pecado, ele ficava longe do pastor Vilarindo. Ele não cumprimentava, que se cumprimentasse, o pastor Vilarindo começava a falar: irmão, você roubou um par de luva hoje, vai devolver. Tá, agora aqui eu não estou falando do pastor Vilarindo, eu estou falando do profeta Isaías. Eu estou falando de Isaías. Ele chegar para você e falar assim: põe a tua vida em ordem, porque você vai morrer. Olha a resposta de Ezequias no verso 2. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: vá dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi, ouvi sua oração e vi suas lágrimas, acrescentarei 15 anos da sua vida. Na Bíblia não existe a história de alguém que ficou ansioso e ajudou, mas existe a história de alguém que orou e a vida foi acrescentada. Jesus está dizendo: qual de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou na NVI, 1 hora a mais à sua vida. Não existe alguém que vai acrescentar vida, vai tirar a vida. Ansiedade mata, ansiedade tira vida, não acrescenta. Agora, a fé, a confiança, o amor, a oração acrescenta a vida para nós. Receba essa palavra sobre a sua família, querido. Por isso que, primeira razão, a ansiedade destrói. Para que você vai ter um comportamento autodestrutivo? Eu me lembro, alguns anos atrás, que eu, meus irmãos, estava doente do intestino, e eu fui para o médico, me reviraram, fiz exame de sangue, fiz todos os exames que você possa imaginar, e aí chegou o diagnóstico. O médico falou assim para mim: olha, nós fizemos todos os exames, e sabe qual que é o teu problema? Você está com a síndrome do intestino irritado. Eu não sabia nem que existia isso, que o intestino ficava irritado hoje em dia. Eu falei: doutor, desculpa, eu devia ter ido no psiquiatra, eu não sabia, doutor, que o meu intestino estava irritado. E ele me explicou isso, eu não sabia nem, eu falei: doutor, eu não sei nem o que é isso. Ele falou assim: olha, não é bactéria, não é vírus, não é nenhum problema, é emocional. Você está tão estressado, você está num ritmo tão estressante, que aí o organismo para de funcionar. Querido, receba essa palavra sobre a sua vida. A ansiedade mata, mas a oração traz vida, querido. Jesus traz vida, vida em abundância. Por isso que está escrito em Filipenses, capítulo 4, verso 6. O apóstolo Paulo fala assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. O que eu faço então, Paulo? O apóstolo Paulo me ajuda. Ele, inspirado pelo Espírito Santo, fala: não andeis ansiosos, antes apresentem os seus pedidos a Deus, com orações, súplicas e ações de graça. Amém, queridos? Jesus coloca uma segunda razão.
Além da ansiedade destruir a tua energia hoje e não resolver o problema de amanhã, a ansiedade para nós que somos cristãos é ainda mais perversa. Você concorda comigo que esse primeiro ponto, qualquer um entende isso que eu falei? Você é crente, não é crente? É um fato, a ansiedade destrói a vida das pessoas, mas Jesus vai além. Para quem é discípulo de Jesus, para aqueles que amam, tem servo de Deus aí, quem ama Jesus, ele ensina nesse texto que a ansiedade é pecado. Porque Jesus compara a ansiedade à incredulidade. Ele diz assim, qual de vocês, por mais que se preocupe, e ele começa a falar, e aí, a certo ponto, Jesus diz assim, homens de pequena fé. Jesus, ele compara o ansioso com o incrédulo, com alguém que não tem fé, com alguém que apostatou da fé. É o comportamento de uma pessoa que não tem fé. Queridos, uma coisa é você ter os momentos difíceis na fé. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Existem momentos difíceis. Existe a famosa oração bipolar do pai do menino lunático. Ele, Jesus, eu tenho fé, mas não tenho. Mas ele tinha fé, mas não tinha. Existem os momentos de batalha, mas a Bíblia diz que sem fé é impossível, galera. E a fé é um dom de Deus. Se você crê, a Bíblia diz, se você o ama, é porque Ele te amou primeiro. E você está cultivando um relacionamento com Ele. Agora Jesus está falando que quando você vai cultivando a ansiedade, é uma marca na tua vida que Deus não está na tua vida. Que Deus não domina o teu pensamento. Que Deus não é senhor do teu coração. George Miller é um dos grandes heróis da fé. Ele tem também uma frase marcante sobre isso. Quando aumenta a ansiedade, é porque está baixando a fé. Mas quando aumenta a fé, é porque está baixando a ansiedade. Agora, quem foi esse homem que disse isso? George Miller. George Miller foi o fundador dos orfanatos modernos. E Deus o orientou, a ele, a equipe dele. É muito bonita a história do George Miller. Que ele nunca deveria pedir recursos para o orfanato. Foi a direção que Deus deu para ele. E ele nunca pediu, ele seguiu a direção de Deus. E aí existe uma das histórias mais contadas na igreja nos últimos 150, 200 anos, que é a história do dia que George Miller acabou o recurso do orfanato. E aí chegaram as pessoas que falaram, olha, acabou o recurso, vamos ter que pedir dinheiro. E ele falou, não, nós temos um compromisso com Deus, nós começamos esse trabalho debaixo de uma orientação de Deus, e a orientação foi muito clara, que não é para pedir recursos. E ele falou assim, mas o que os meninos vão comer? Está chegando a hora do almoço. Manda para o refeitório. Eu não sei, mas manda para o refeitório. Mas não tem o que servir, manda os meninos para o refeitório. Eu vou orar, é Deus que está no controle. E aí, a história tão conhecida diz que uma pessoa passava um carregamento de alimentos sobre aquele lugar. E aí não chegaria a tempo, alimentos perecíveis. E aí toca a porta do orfanato e fala, Senhor, eu estou com um carregamento de alimentos perecíveis que não vai mais chegar no destino. O senhor não repara de eu deixar aqui, não? Está um pouquinho atrasado, mas eu não ligo, não. E aí pegou o alimento para os meninos que já estavam no refeitório. Só para você ficar sabendo, a fundação de George Miller existe até hoje. Em Bristol, até hoje. Quando aumenta a ansiedade, está acabando a fé. Mas quando aumenta a fé, vai diminuir a ansiedade. Recebe isso na sua vida, querido. Ansiedade é pecado. Ansiedade entristece o Espírito Santo de Deus. Mas em terceiro lugar, Jesus ainda dá pelo menos uma terceira razão. Ele está dizendo aqui, olha, são os pagãos que se comportam dessa maneira. Ou seja, quando você deixa a ansiedade dominar o teu comportamento, as tuas atitudes, você está se igualando a um incrédulo, alguém que não tem Deus, a um apóstata. Queridos, número 3, a ansiedade destrói o nosso testemunho. O que é pagão? É alguém que mora longe, é alguém que está distante, é isso que significa a palavra pagão, ela significa camponês, o que mora distante da cidade. E aí, na fé cristã, essa palavra ganha um sentido, aquele que está longe de Deus, longe da cidade de Deus, longe da presença de Deus. É o gentio, é o pagão. E Jesus está falando que quando nós nos comportamos, o que eu vou comer, o que eu vou beber, ansioso, gritando, xingando, falando palavrões, praguejando, Jesus falou assim, são os pagãos que se comportam. Vocês são os meus seguidores ou não são meus seguidores? Então o pai vive reclamando, a mãe vive reclamando. Querido,
Se o pai é alho e a mãe é cebola, a menina não vai cheirar uma flor, a filha, não vai cheirar uma flor. Só vê péssimos exemplos, só vê, tem a história que eu conto do meu pai e da minha irmãzinha, a Priscila, que a Priscila, quando ela era pequenininha, minha irmã mais nova, ela tinha a língua presa, ela falava assim, Bispo Júlio, ela falava assim, com a língua. Aí meu pai levou a Priscila na fonoaudióloga um dia, né, e falou assim, olha, a minha filha está aí, ela fala assim com dificuldade. Aí a fonoaudióloga virou e falou assim, pastor, não se preocupa que alguns dias sua filha vai estar falando certinho. Meu pai, obrigado, irmã, obrigado, eu vou levar em outro lugar ali, obrigado. Quer dizer, ela não resolveu o problema dela, vai ficar querer resolver o problema dos outros? Ela não conseguiu ajudar nem a ela mesmo falar? É a mesma coisa, você vive reclamando no trabalho, na escola, com os parentes, vive reclamando como qualquer um que não tem Deus. Espera aí, você conhece Jesus? Espera aí, você foi lavado e remido no sangue de Jesus? Espera aí, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, queridos, repita comigo assim, pare, pense, priorize. Mais uma vez? Abre assim sua mão que nós vamos orar. Senhor, nós queremos sair daqui direcionados pela Tua palavra, Senhor. Senhor, essa noite, se tem pessoas ansiosas aqui, se tem pessoas, ó Deus, que estão destruindo o Teu testemunho, se tem pessoas que estão destruindo a própria vida, a própria saúde emocional, física, pessoas que estão em pecado, pessoas que estão deprimidas, pessoas que estão com insônia, quebra isso em nome de Jesus na nossa vida, Senhor. Nós pedimos baseado na Tua palavra, Senhor. Nós pedimos aqui a Tua unção, a Tua bênção, a Tua direção nesse início de 2019, Senhor Jesus. Pessoas que já estão pensando em desistir, que essa palavra caia por terra em nome de Jesus. Em Cristo somos mais do que vencedores. E nós oramos no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Dá um glória a Deus no seu lugar aí, querido. Dá um glória a Deus no seu lugar aí, meu. Aplauda o nome de Jesus. Aplauda mais forte. Diga glória a Deus, meu irmão. Quais são as 3 palavras? Vamos lá? Primeiro, pare. Segundo, terceiro, número 1, Jesus ensina, pare. Primeira orientação de Jesus para você então vencer a ansiedade. Pare. Ele diz a primeira vez, não andeis ansiosos. Ele diz a segunda vez, não andeis ansiosos. Ele diz, não fiquem perguntando o que eu vou comer. Não fiquem perguntando o que eu vou beber. Não fiquem perguntando o que eu vou vestir. Basta a cada dia o seu próprio mal. Ponto final. Algumas coisas precisam parar na tua vida. Algumas coisas você precisa colocar limite essa noite. Algumas coisas, chega de vírgula, chega de ponto e vírgula, chega de 2 pontos, chega de reticência, é ponto final. Quem disse? Jesus. 3 coisas que tem que parar. Primeiro, pare de reclamar. Jesus aqui ensinou. A pessoa que pragueja, a pessoa que reclama, ela vai criando uma confusão, ela vai criando uma confusão, ela vai fazendo a tempestade de copo d'água, ela vai fazendo tsunami na tampinha do xarope, ela vai fazendo a confusão, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. A ansiedade destrói tua família. Para de reclamar, tem limite para ser chato, meu irmão. Tem limite para perturbar a vida dos outros. Ninguém está aguentando mais, eu sempre falo isso aqui, bispo. A pessoa acorda, fala que é de Deus, primeira coisa que faz no dia, vai para o Facebook e escreve, me sentindo triste. Ninguém te perguntou isso. É a menor informação que o cosmo precisa, é essa. Chega! Eu conto da história do dia que eu estava na faculdade, descendo para o refeitório com meus amigos. Descendo para o refeitório, e aí eu escutei uma funcionária da PUC Minas falar assim, puxa, eu podia ter 10 conto, eu ia almoçar, eu estou sem dinheiro, eu precisava comer um negócio ali. Aí eu escutei essa funcionária falar assim, eu falei com meus amigos, vão na frente, eu já estou indo, peraí. Aí eu subi de volta as escadas, cheguei lá, falei, querido, eu escutei você falando aí, pega aqui. Aí eu dei uma nota de R$20 para elas, pega aí, come ali, glória a Deus, Deus abençoe, aleluia, e saí. Aí quando eu estou descendo assim, eu escuto ela falar com a outra, por que eu não pedi 50? Então o ser humano, Bispo Júlio, é uma coisa triste. A pessoa reclama, o que fizer reclama. É a história do homem, bigodudo. O mundo está fedendo, está fedendo, está fedendo. Era sujeira no bigode dele. Lava o bigode, irmão.
lava esse bigode, porque o mundo fedeu. Não, é o teu bigode que está sujo. A pessoa com óculos, está feio, está embaçado. Não, é o teu óculos que está embaçado. É o teu óculos. Então para de reclamar. Põe limite nessa boca sua aí, pelo amor de Deus. Põe limite no que você escreve na internet. Põe limite no que você reclama para as pessoas. Coloca essa energia de joelhos diante de Deus. Faz igual um seguidor de Jesus de Nazaré. Para de atormentar o mundo que já está atormentado, meus irmãos. Sabe? Para. Quem disse isso? Jesus que disse isso, meus irmãos. Cristo Jesus. Não fiquem reclamando. Não fiquem dizendo. Não fiquem falando. Para. Pessoa pragueja, reclama, murmura. Eu não suporto gente que murmura. Gente que, sabe, eu gosto de gente igual o Bispo Júlio, que é prático, resolve. Eu falei com ele, Bispo, eu quero conversar umas coisas com você. Como é que está a sua agenda domingo? Eu falei, tô aí. Então prega nos dois cultos, prego. Aí eu falei assim, aí eu fui olhar. Gente, o Bispo é acelerado demais. Quando eu olhei na agenda, eu estava em Anápolis, Goiás agora de manhã. Eu falei, Bispo, eu não posso, me desculpa, porque eu vou estar em Goiás. Não tem problema, prega à noite. Glória a Deus, estamos aqui pregando, aleluia, aleluia. Pessoa resolve. Eu queria conversar, não, já prega, a gente já conversa, já fala. Vamos ser mais resolvidos em nome de Jesus. Para de reclamar. Porque aí o demônio vai entrando na tua vida, meu irmão. A Bíblia fala que tem gente que é tão chata que o demônio tira férias da pessoa. Mateus capítulo 12. Jesus falou que quando o demônio sai de uma pessoa procurando descanso em lugares desertos. Já pensou você ser tão chato que o Satanás não aguenta ficar em você? Jesus falou que tem uma pessoa assim. Mateus 12. Ninguém te aguenta. Recebe essa palavra na sua vida, meu irmão. Vamos ser mais calmos. Vamos parar de reclamar. Nada que faz está bom. Nada que faz está bom. Peraí, o problema é com você. Peraí, o problema é com você. Olha, eu vou fazer em maio 18 anos de ministério. Não parece, mas eu sou maior de idade já, meus irmãos. É que eu sou conservado. Tem 14 anos, primeira vez que eu tive a honra de pregar nesse púlpito em 2006. Outubro de 2006. Primeira vez que eu preguei aqui. Se tem uma coisa que eu percebi na igreja, que você vai pegando. Eu sou filho, neto, bisneto de pastor, mas aí eu tive agora as minhas experiências com Deus. Já maioridade pulpital agora, meus irmãos, 18 anos. Se tem uma coisa que a gente percebe liderando pessoas na igreja, conversando, tentando ajudar, dedicando a vida para ajudar os outros. Faz uma conferência, paga. A pessoa reclama, está paga a conferência. Faz de graça, não vai do mesmo jeito. Eu não gostei do preletor. Faz quarta-feira, é dia de semana, eu trabalho. Faz sábado, não vem. Então, a gente acaba entendendo que tem gente que, na verdade, não quer se ajudar. Tem gente que o que fizer não vai agradar a pessoa é perturbada. Querido, para de reclamar, número 1. Sabe outra coisa que você tem que parar, que Jesus está falando? Parar de delirar. Porque a pessoa que vai ficando ansiosa, chega uma parte, a ansiedade é acima da preocupação normal. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não é que você não tem que preocupar. O que Jesus disse? Basta a cada dia o seu próprio. Mas tem um limite de preocupação. Quem ultrapassa o limite de preocupação, começa a delirar. Só que Jesus falou, olha para os lírios, não é para os delírios do campo. Então você não pode se preocupar acima da sua capacidade. Deus, guarda no teu coração, é Bíblia. Deus não exige de você algo maior do que você possa fazer. E Ele te dá o Espírito Santo para você viver o Evangelho. O Evangelho não é impossível. O Evangelho é a maior realidade. Deus é mais real que todos nós aqui agora, meus irmãos. Ele é Senhor, a palavra dEle sustenta todas as coisas. Então, querido, existe um limite. Senão você começa a delirar. Sabe quem que exige de você mais que as suas forças? Os homens. E as mulheres. Os seres humanos. As pessoas é que fazem isso.
Sabe quem que coloca julgos pesados sobre nós? Quem disse isso? Jesus. Jesus falou assim, que os fariseus colocam julgos pesados nas pessoas. São os hipócritas, são os moralistas, os mentirosos. Como Paulo fala, os hiperapóstolos, eles colocam julgos pesados. Jesus não. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tome, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Tem fardo, mas o fardo de Jesus é leve. Vai direcionar a nossa vida. Jesus era carpinteiro, de fardo ele entende. E ele vai direcionar a sua vida. Então, meu querido irmão, tem limite, senão você começa a delirar. Senão você começa a falar coisas que já descolou da realidade. Às vezes a gente está no gabinete pastoral, ouvindo uma pessoa falar, e a pessoa fala, parece que só existe ela no sistema solar. Ela faz um escândalo, e a gente fica só olhando assim, gente, essa pessoa, ela precisa só acordar para a realidade que vai acabar isso aí. É só entrar num projeto de assistência social. É só pegar uma vassoura, meus irmãos, que resolve esse problema. Falei, gente, um rodo vai resolver esse problema? É se envolver, Alessandra Monteiro, em um projeto social, uma coisa que a pessoa puder fazer, ajudar. Vai lá, eu sou embaixador da Visão Mundial. Eu fui lá na fronteira do Brasil com a Venezuela, quando estourou a crise migratória. Vai lá para você ver, as ruas entupidas de criança, na prostituição infantil, a céu aberto, 24 horas. Porque numa crise humanitária, a primeira rede que se organiza é a rede de exploração sexual infantil. Então a igreja tem que agir rápido. Tem coisas que não tem que ficar demorando, enrolando, tem que agir. Tem que agir. Aí você vai ver o que é o problema das pessoas. Querido, recebe essa palavra também sobre a sua vida. Para de delirar. Para de ser uma pessoa que... Tem gente que não viaja na maionese. Ela se mudou para a maionese. Ela comprou casa na maionese. Ela mora na maionese. Ela tem a escritura da residência dela na maionese. Eu moro ali do lado daquele ovo. Você vira ali, eu moro ali. Ó. Vamos acordar para a vida, meu irmão? Vamos acordar para a vida? Para de sonhar, acorda para a vida. Terceira coisa que você tem que parar. De assumir compromissos demais. Porque Jesus falou, basta a cada dia, seu próprio mal, é um dia de cada vez. Katz Barneia já cantava em 1988, ninguém pode comer 20 pratos num dia, não tem estômago no mundo que caiba isso. Ninguém pode dormir 20 camas numa noite. E o que isso significa? Que nós somos limitados. Você não é criador, você é criatura. Você é criatura, você não escolhe o dia que você nasceu, onde você nasceu, você não escolhe nada, fica quieto um pouco. Está falando demais. Você tem limite, eu tenho limite, todos nós temos limite. Tem um que é ilimitado, eterno, todo-poderoso, glorioso, santo dos santos. É Deus, Jesus. Ele é Senhor, nós não. Nós somos servos. Não perca de vista a sua criaturalidade. Você é uma criatura limitada. Então, se você assumir, já viu, o olho maior do que a barriga, quer fazer tudo, quer estar em todo lugar, quer fazer tudo, vai ficar ansioso. Assume um monte de compromisso, não tem palavra, não cumpre o que promete, e vai ficando ansioso. Agora, vamos diminuir um pouco as coisas. Diminui o número de atividades. Seja mais focado, nós vamos chegar na questão da prioridade, mas diminua as coisas que você está fazendo. Amém, meus irmãos? Então esse é o pare. Nós não podemos ser essas pessoas que vivem só reclamando, Paulo fala assim para Timóteo. Timóteo era um jovem pastor. Ele fala assim, Timóteo, evite as conversas inúteis. Evite as discussões por causa de genealogias intermináveis. A nossa capacidade de falar asneira é interminável. A capacidade de sonhar, a capacidade de fazer projetos e mais projetos. Não, faz um projeto, executa esse projeto, pelo amor de Deus. Termina alguma coisa na sua vida, ô construtor da Torre de Babel. Para de erguer Babel. Para de construir as suas babéisinhas. Para de construir. Jesus falou assim, quem quer me seguir? Senta e calcula o preço. Para ver se é como alguém que vai construir, você vai conseguir terminar.
é a história do velho pregador que falava assim: muitas pessoas têm iniciativas, poucas têm acabativas. Abre assim sua mão, abre assim sua mão, abre assim. Vamos terminar esse ponto. Até o ponto no sermão tem que terminar, meus irmãos. Vamos parar com o ponto, tem que parar. Sabe qual que é a bênção daqui a pouco? Vai acabar o culto, olha que bênção, meus irmãos. João fala assim: e cada um foi para a sua casa, Evangelho de João. A bênção das coisas tem fim. Jesus é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E hoje vai acabar algumas coisas na sua vida, meu irmão. Deus, nós oramos para parar. Dá discernimento para os teus filhos. O que tem que parar? O que tem que cortar? O que está pesado demais? Como o jovem Davi. A armadura de Saul era muito pesada. Ele não ia conseguir lutar. Deus, tem gente aqui que tem que ficar mais leve, Senhor. Olha quem está pesado demais. E esse peso inútil, esse peso desnecessário, esse peso do passado, esse peso do que aconteceu, está impedindo. Cura traumas em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus. Cura traumas, que possamos sair daqui aliviados, que possamos sair daqui focados para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, diga amém, querido, diga amém, diga amém, diga amém. Exalte o Senhor Jesus um minuto aí, querido. Exalte o Senhor teu Deus, exalte o Senhor teu Deus. Diga glória a Deus, meu irmão. Diga glória a Deus, meu irmão. Pare. Qual que é a segunda palavra? Pense. Tem que pensar. Esse texto, Jesus nos ensina a refletir. Você não deixa o cérebro no freezer e vem para o culto. Você tem que amar Deus de todo o coração, alma e entendimento. E com as suas forças. Isaías capítulo 1 diz assim: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Crer é pensar, pensar é crer, caminha junto, meu irmão. Caminha junto, e você tem que pensar. Jesus falou: senta, para, e calcula o preço. Tem pessoas que só de você começar a pensar, a ansiedade vai diminuindo, a ansiedade vai diminuindo. Agora, o que eu tenho que pensar? Primeiro, pense no cuidado de Deus. Jesus está falando assim: Ele não cuida dos pássaros. Olha para os pássaros, olha para as plantas, para os lírios dos campos. Deus não está cuidando. Vocês não têm mais valor que esses passarinhos, vocês não têm mais valor que essas plantas, que hoje existem, amanhã não existem mais. Vocês não são mais importantes. Então não fiquem ansiosos, homens de pequena fé. Jesus está nos ensinando a refletir no cuidado, na providência de Deus. Na teologia cristã, Deus não é apenas o criador de todas as coisas, Ele é o sustentador e governador de todas as coisas. Ele não só criou todas as coisas pela sua palavra, mas Ele sustenta todas as coisas pela sua palavra. Então você tem que pensar nisso. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso que está escrito, o profeta Jeremias escreveu o quê? Trazer à memória o que traz esperança. Então como é que você vai vencer a ansiedade? Pensando nas coisas boas todas que Deus já fez, no cuidado de Deus. Meu irmão, se você está aqui essa noite, acompanhando pela televisão, pela internet, se você está aí escutando essa mensagem, é porque até aqui o Senhor está te sustentando, é porque até aqui Deus está cuidando de você. Quantos queriam estar aqui e não estão? Quantos não podem ouvir a palavra? Quantos não têm acesso? Mas você está aqui, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, vamos pensar no cuidado de Deus, trazer à memória os momentos do passado, os desafios que já superamos com Deus. Lembrar, Bispo Júlio, de tantas conferências, tantos eventos, tantos encontros, 14 anos, quantas vezes e mensagens. E aí isso vai construindo, vai pavimentando, cimentando a nossa fé em Deus, a nossa aliança com Deus. Porque é uma caminhada. Jesus falou: eu sou o caminho. Jesus é um caminho. Jesus é a nossa própria vida, meus irmãos. Ele é a porta, Ele é o caminho e Ele é a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é a fonte, Ele é o curso, Ele é a foz. Dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. E quanto mais você começa a pensar no cuidado de Deus, pensar as pessoas que Deus coloca perto de você, pensar de conselhos que você já recebeu, que Deus usou uma pessoa para te falar, aí você lembra: puxa, aquele dia eu ia destruir minha vida, aí Deus mandou aquela pessoa para falar.
pensar nos seus parentes, nos seus entes queridos que cuidam de você, pessoas que te amam, meu irmão. É a história do homem que falou assim com a mulher dele: mulher, eu estava pensando aqui, quando eu fali, você estava do meu lado. Quando eu fiquei careca, você estava do meu lado. Aí eu fiquei barrigudo e gordo, e você estava do meu lado. E aquele dia eu fiquei doente, você está... Eu cheguei à conclusão: você me dá azar. Essa pessoa é ingrata. É uma pessoa de difícil convivência. A irmã que tinha que ser canonizada como santa em todas as igrejas que existem, ainda tem que ouvir isso. Peraí, irmão. Só essa mulher que Deus te deu aí, agradece a Deus, já acabou tua cota, meu irmão. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E o irmão não se enxerga. O irmão não enxerga que qualquer outra pessoa já tinha dado um pé no traseiro. Meu irmão, está na hora de nós entender. Peraí, já tinha dado um pontapé na pessoa. E aí você fica reclamando. Pensa no cuidado de Deus com você. Sabe outra coisa que você tem que pensar essa noite, que a ansiedade vai diminuindo? Pensa na palavra de Deus. Então por isso que Jesus fala, nem Salomão. Quer dizer, você tem que conhecer a história da Bíblia. A história de Davi, a história de Salomão. Quando Jesus vai pregando o Sermão do Monte, ele vai falando de Moisés, ele vai falando de Abraão, ele vai falando, eu sou maior, antes de Abraão eu sou, ele diz lá no Evangelho de João. Aí ele fala, aqui está maior quem é maior que Jonas. Aí ele fala, quando a rainha de Sabá, quer dizer, ele está falando da Bíblia, ele está falando da palavra. Agora, se você só enche a tua cabeça de asneira, de Netflix, não tem o que fazer, vai ficar ansioso. Pastor, eu estou lendo o jornal, você vai ficar apavorado mesmo. Por isso que você tem que ler a palavra de Deus. Por isso que no Salmo 63, o salmista diz assim, penso em ti nas vigílias da noite. Ele deita a cabeça no travesseiro e sabe em quem ele pensa? Em Deus. Sabe em quem ele pensa? Em Deus. Ele deita a cabeça assim, sabe? Ele não fica pensando na conta. Ele tem que dormir para trabalhar e pagar a conta. Então ele pensa, eu vou pensar em Deus agora. Eu vou aquietar o meu pensamento no Senhor. Eu vou aquietar o meu pensamento em Deus. Por isso que o Salmo 1 diz sobre isso. Eu medito na tua lei de dia e de noite. Então, sabe o que você tem que pensar? Na palavra. Agora, se você não lê a Bíblia, se você não lê a palavra, tem um grupo de 70 jovens que eu estou orientando eles. Aí tem um grupo no WhatsApp com 70 jovens. Aí tinha a tarefa de janeiro era ler Mateus. Falei, tem 31 dias em janeiro. Aí vai ter o Réveillon, você vai comer pernil, vai comer de novo o requentado pernil. Aí, quer dizer, Mateus são 28 capítulos. Então tem 3 dias para você entrar no eixo, aí vocês vão ler um capítulo por dia. Vai começar fevereiro com o Evangelho de Mateus lido. Meu irmão, chegou faltando... Eu li Mateus, praticamente, os 28 capítulos todos os dias. 1 de janeiro, 28 capítulos. 2 de janeiro, 28. Às vezes você lê a Bíblia em porções. Às vezes você tem que ler grandes quantidades da Bíblia para injetar ânimo no teu coração. Aí chegou na última semana, e eu lendo, porque é um hábito, é amar a palavra, ela vale mais que o ouro, ela é mais doce que o mel, é ela que vai acalmar o coração, é a palavra do próprio Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E eu cheguei, vocês leram? Aí um terço tinha lido. Para não ter desculpa, eu fiz igual o Cid Moreira, Evangelho de Mateus, capítulo 1. Eu gravei os 28 capítulos, eu narrei os 28 capítulos para eles. É só escutar a palavra. Não consegue escutar a palavra, porque é espiritual. É espiritual. Mas o Netflix, o Instagram, horas vem do nada, vai ficar ansioso, infeliz. Vai ficar deprimido, vai ficar com insônia, vai fazer tudo errado. Já viu gente sem Bíblia aconselhando os outros? Quando eu não quero, 2 não brigam, não tem nem o que falar. Eu não vou nem falar, vamos continuar aqui. Meu irmão, pense em Jesus. Abre assim sua mão, vamos pensar em Jesus. Pare, pense. Deus, queremos elevar nossos pensamentos ao Senhor. Queremos pensar no teu cuidado, queremos pensar na tua palavra, queremos pensar no Senhor Jesus, queremos olhar para a cruz. Manter os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé.
Jovem, lembra do Senhor na tua mocidade. Tem que lembrar, por quê? Porque é possível esquecer, por isso que você tem que estar na igreja. Por isso que eu fiquei tão feliz de ouvir que na ceia, 3.000 cálices foram distribuídos aqui. Em memória de mim, você tem que estar ligado na igreja, meu irmão. Você tem que estar ceando, ofertando dentro da comunidade. Recebe essa palavra em nome de Jesus na sua vida. E em último lugar, pare. Vamos lá, vamos repetir, vamos lá? Jesus nos ensina a priorizar. A vida não é mais importante que o alimento. O corpo não é mais importante que as roupas. Vocês não são mais importantes que os pássaros. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Se tem que aprender a priorizar, não vai dar para fazer tudo. Por isso que você tem que ter foco. Quem não tem prioridades é incoerente por definição. Só pode ser coerente quem sabe o que quer. Em Jó, o diabo aparece na frente de Deus. Aí Deus fala assim: onde você estava? Vim de rodear a terra. Quem fica dando volta é o diabo. Jesus falou alguma vez, você viu Jesus falar? Eu sou a perambulação, a verdade e a vida. Existe isso? Eu sou o quê? O caminho é uma coisa que tem começo, meio e fim. A Bíblia tem começo, meio e fim. Senão nós nem podemos entender. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Isso é filosofia. A mente humana é incapaz de pensar algo fora do tempo e do espaço. Vamos voltar para cá. Meus irmãos, o que acontece? Você precisa saber o que você quer. Qual que é o teu foco para esse ano? Tem que ter prioridade, senão você vai dar tiro para todo lado. E se você der tiro para todo lado, Estado Civil, metralhadora giratória. Meus irmãos, Estado Civil, socorro. A pessoa dá tiro para todo lado, você vai ficar ansioso. Agora, olha Jesus. Sei de onde vim e para onde vou. Olha Paulo, eu não luto como quem esmurra o ar. A vida cristã é uma vida com propósitos, é uma vida com significado. Então você precisa aprender a priorizar. Agora você só vai priorizar com discernimento. Por isso que tem que parar. Por isso que não adianta ficar num frenesi. A igreja, ela vai te ajudar a viver, meus irmãos. O mundo vai matar. Vai dar droga para esquecer o problema. Mas não vai resolver o problema. Você tem que parar. Peraí, qual que é o problema? Tem que raciocinar, discernir. E aí você consegue atacar um problema de cada vez. Tem uma dívida. Então, primeiro, qual que é o tamanho? Qual que é o tamanho da dívida? Tem que encarar a realidade. Está na moda no Brasil agora a pessoa inventar a própria realidade dela. Não, você tem que viver na realidade do mundo real mesmo. Essa é a dívida? Peraí, agora vou pensar. Como que eu posso pagar? Eu não tenho como pagar a tudo. Se eu tivesse, eu já tinha pago. Não tenho, aqui eu não tenho. Então, peraí, então agora vamos priorizar. Vou acertar isso. E aí vai passar 1 ano, 2 anos, resolver o problema. Porque o tempo está passando de qualquer jeito. Você querendo ou não, o tempo está passando. Você tem que pensar, aí você tem que priorizar. Porque senão vai passar mais 1 ano e você aumentou a ansiedade ano que vem. É claro, você vive de qualquer jeito. De Jesus, você não está nem aí para Jesus. Você não está nem aí para a palavra. Você não está nem para nada. Está na hora de colocar os pensamentos cativos à palavra de Deus. Está na hora de se submeter ao senhorio de Cristo na tua vida. Está na hora de você receber a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Chega de entrar por aqui e sair por aqui, porque Jesus disse que quem escuta, mas não pratica, é alguém construindo uma casa na areia, vai cair, vai derrubar, e vai ser grande a queda. Agora, quem ouvir e praticar, está na rocha a tua vida, aí Deus está com você, aí você tem o respaldo da palavra de Deus, aí você tem o respaldo de Deus, a blindagem do Espírito Santo na tua vida, meu irmão, é o que está escrito aqui, e eu creio na palavra de Deus. Meu irmão, eu e minha casa serviremos ao Senhor, meus irmãos. Você tem que tomar a sua decisão. Você tem que... A quem você serve? A quem você serve? Então, meus irmãos, priorize. Romanos capítulo 14, verso 17, diz assim, que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Não fica perguntando o que eu vou comer, o que eu vou beber. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Olha que prioridades bíblicas para a tua vida. Priorize a justiça de Deus.
Prioriza esse ano o que é certo. Prioriza, não a gandaia, não. Prioriza o trabalho, prioriza. São 6 dias trabalhando e o 7º dia descansa. Tem gente que, né, é 6 dias descansando e o 7º também. Você vai colocar em ordem a tua vida. Então, fazer o que é certo. Fazer o que é certo. Então, a família é mais importante que os amigos. Os amigos são mais importantes que os colegas. O trabalho é mais importante que o descanso. Então, você tem que fazer o que é certo. Priorize a justiça de Deus na tua vida. Outra prioridade bíblica é você priorizar a paz. Receba a paz de Deus. No que depender de você, esteja em paz com todos. Tem coisa que não depende de você, mas tem muita coisa que depende de você. Que é só você não reagir, é só você orar. Deus, me dá paciência. Deus, então, queridos, paz. Priorize a paz. Um cristão é alguém que abre mão de direitos. Eu tenho mestrado em teoria do direito, eu dou aula de direito. Meu orientador foi o Dr. Marcelo Campos Galupo, presidente da ABRAF, Associação Brasileira de Filosofia e Sociologia Jurídica. Eu sei a importância dos direitos. Eu sei que direito é importante. Agora, o cristão, se preciso for, ele abre mão de direitos, meu irmão. Jesus ensinou aqui na página seguinte, dá outra face, orar pelo quem te persegue. Jesus falou para amar o próximo e falou para amar e orar pelo inimigo. E aí tem um irmão do passado, Chesterton, que diz que Jesus mandou a gente amar o próximo e o inimigo, porque às vezes, na maioria das vezes, é a mesma pessoa. Então vamos ser gente mais bem-aventurada. E aí termina assim, alegria. Vamos priorizar a alegria de Deus. Em Provérbios está escrito assim, que é melhor uma família com verduras na mesa e paz, alegria, do que a família que tem o novilho gordo abatido e violência, briga, ninguém se entende, ninguém tem paz, pessoas perturbadas, complicadas, gente complicada de lidar. Jesus está querendo nos simplificar no começo desse ano. A gente tem um ano inteiro pela frente, não terminou nem em fevereiro, que é pequeno, está durando esse fevereiro. Tem ainda um ano inteiro pela frente, alegria de Deus, e é um dia de cada vez. Eu quero encerrar dizendo isso, é um dia de cada vez. Cada dia você tem que lembrar, eu tenho que parar, pensar e priorizar. É todo dia, não é uma vez na vida, não. É todo dia, porque nós vivemos um dia de cada vez. A nossa vida funciona um dia de cada vez. Eu já preguei aqui uma vez só sobre isso, sobre o dia do Senhor. Amanhã, o meio-dia, o entardecer, o anoitecer. É como alguém que nasce, cresce, amadurece e você chega de noite na sua cama, estou morto. E aí tem uma imagem da morte no sono. Mas aí de manhã, as misericórdias do Senhor se renovaram a cada manhã. Receba essa palavra, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Basta cada dia o seu próprio irmão. Embora o meu exterior está se desgastando, o meu interior é renovado dia após dia. Eis que estarei convosco todos os dias. Tem a promessa de Jesus, Ele está com você. Jesus está conosco. Jesus está conosco. Por isso nós não vamos retroagir, por isso nós não vamos ficar ansiosos, porque Jesus está conosco. O barco está no meio da tempestade, mas Jesus está conosco. É o que importa, é que Jesus está conosco. E às vezes você vai importunar Jesus igual os discípulos, e Jesus vai ouvir, porque Ele tem paciência, Ele te ama. Mas Ele vai te corrigir, eu acalmei o mar, mas era só para você ficar quieto, era para dormir igual eu. É só me obedecer que dá tudo certo. Eu falo sempre isso com a minha filha Maria. E principalmente quando ela faz uma coisa errada, né? Era só me obedecer que dava tudo certo. E é isso que Deus fala para nós, é só me obedecer que dá tudo certo. Jesus falou para os discípulos, alimenta a multidão. Jesus não tem pão, só manda ele sentar. Mas Jesus só obedece. Jesus não quer seu palpite, Ele quer tua obediência. Só que você dá palpite demais, você dá chilique demais. Vamos confiar em Deus de verdade. Ou vamos ser cristão de verdade, ou, meu irmão,
Seja um cristão para valer, seja uma cristã para valer, acredite em Deus para valer. Para de fazer aeróbica gospel. Para de ser viciado em congresso evangélico. Seja um cristão. Seja um cristão, um seguidor de Jesus. Eu encerro com esse verso de Jesus que diz assim: se alguém quer me seguir, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Abre assim sua mão, fique de pé no seu lugar com as mãos abertas. Vamos fazer a terceira oração. Deus, queremos priorizar, Senhor. Queremos priorizar. Olha quem está disperso, queremos priorizar em nome de Jesus, amém? Agora nós vamos orar por todas as famílias. Quem recebe essa palavra essa noite? Pare, priorize. 1 minuto de oração, 1 minuto de oração. Pega na mão de quem está do seu lado. Nós vamos ter um momento de clamor pelas famílias. Cadeias vão cair em nome de Jesus, querido. Ergue a mão do seu irmão e nós vamos orar o Pai Nosso juntos agora. Vamos lá? 1, 2, 3. Pai nosso que está no céu. Erga suas mãos agora. Amém.